Os seus erros não te definem. A cada fase da sua vida você vai percebendo que existiam coisas que você não sabia, existiam conhecimentos que você não havia acessado e você estava num nível de maturidade completamente diferente. E quando você adquire esses conhecimentos, adquire a sabedoria e você começa a mudar a sua rotina, o seu hábito, o seu comportamento, você entende que na verdade não é o erro que te define, mas quem você é. Só que tem muitas pessoas que no decorrer de suas jornadas têm muita dificuldade de perdoar a si mesmo, pelos erros que cometeu, pelas escolhas erradas, pelas escolhas que depois você para pensar e simplesmente cai aquela consciência de eu não deveria ter feito isso. E aí você vai carregando aquela culpa e não consegue avançar para novos níveis. É importante que você tenha misericórdia de você. Às vezes, de duas uma. Uma pessoa, quando ela não tem misericórdia dela mesma, ela também não tem misericórdia de outras pessoas. Então, geralmente, é aquela pessoa que tem facilidade em apontar e julgar o erro dos outros. É uma pessoa que ela não se perdoa. A Bíblia diz em Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se no seu coração você se acolhe, você sente misericórdia por si mesma, é natural que você sinta isso por outras pessoas. Se você tem facilidade para se perdoar, é natural que você também consiga perdoar outras pessoas. Porque na verdade tudo começa em você. Toda a sua estrutura começa em você. E é isso que vai gerando maturidade na sua jornada de vida. Não é o quanto de livros você leu, não é o quanto de formação acadêmica você tem, e nem mesmo a sua idade. Porque a idade do seu físico, do seu corpo, nem sempre acompanha a idade da sua mente. Você já parou para pensar nisso? Por isso que é importante que você trabalhe as duas vertentes. Enquanto o seu corpo avança, a sua mente avança também. E hoje eu quero te trazer duas atividades que você já vai colocar e você já vai começar a quebrar essa dificuldade que você muitas vezes tem de perdoar a si mesmo, de acreditar que o seu erro te define e de permitir que isso acabe ditando o seu comportamento e os seus resultados atuais. É muito importante que você compreenda esse lugar. E existe também aquela vertente da pessoa que tem misericórdia de todo mundo. Todo mundo tem que ser perdoado, a misericórdia recai sobre todo mundo, mas sobre ela não. Sobre ela não. Ela é a maior culpada de tudo, então, mas todos os outros merecem um perdão. Então, hoje, duas atividades práticas para você aplicar, para já começar a trabalhar isso em você, aos poucos, de forma contínua, para que você comece a se acolher mais e viva verdadeiramente do lugar onde Deus deseja que você viva, que não é a partir dos erros ou do que os outros falam, mas é a partir da sua identidade. Por quê? O tanto que falam mal de você não dita quem você é. E o tanto que falam bem de você também não dita quem você é. Mas aquilo que Deus diz sobre você é o que dita quem você é. Sou Stephanie Targim. Seja bem-vinda aqui ao canal, seja bem-vindo ao canal. Sou advogada e também pós-graduada em psicologia e coach. E eu sou uma exploradora de conhecimento. Eu estou numa jornada pessoal e eu quero te convidar a participar dessa jornada comigo. Vem comigo, vamos explorar nessa jornada juntas. E é por isso que, inclusive, eu desenvolvi o movimento Leoha. E nós estamos num desafio de 30 dias para você entender, fica até o final desse vídeo. E é claro, fica até o final também, para você compreender as duas ações práticas que você vai aplicar para que você pare de sentir esse peso. Eu entendo você. Você sente um peso, você não se sente merecedora. Todo mundo pode vencer, menos você. Todo mundo merece até o perdão, menos você. Porque o que você fez, nossa,
Você não consegue se perdoar e você carrega aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza. Mas é hora de se livrar desses fardos. E nós vamos começar hoje se livrando desses fardos. Antes de te mostrar essas duas atividades que você vai colocar em prática, é muito importante que você compreenda algo. Primeiro, a boca fala do que o coração está cheio. Então, você quer compreender uma pessoa? Primeiro, você vai observar o que ela fala. Porque muito do diálogo que a pessoa fala revela sobre ela. Então, por exemplo, uma pessoa que para ela enxerga que, nossa, todo mundo é mentiroso. É porque ela identifica essa parte dela, nela, em algum lugar. Se ela olha e ela fala, todo mundo é assim. Ou se ela tem um diálogo de muita sensualidade, ou se ela tem um diálogo de muita condenação, de muita acusação com os outros, o que seja, você vai olhar e vai falar, uau, o coração dela está cheio disso, então eu tenho que me atentar com isso aqui. Segundo, você precisa observar o comportamento dessa pessoa. Se aquele comportamento que ela tem valida aquilo que ela fala. Porque, gente, a gente sabe que hoje, com esses discursos, as pessoas falam o que elas querem falar. Mas e como elas agem? Qual é o comportamento dessas pessoas? É isso que você tem que observar. Tem coerência? Isso aqui é um princípio básico de comunicação. O que você fala, o que você faz. O que você fala, como você se comporta. E aí você vai linkar. Para que você entenda quem aquela pessoa realmente é. Claro que tem outros fatores, linguagem corporal, tem várias outras variantes, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas é importante que agora, ao invés de olhar para o outro, que você pare um momento e comece a olhar para você. Começa aí a perceber o que você fala para você o tempo inteiro. Qual é o diálogo? Eu vou dar um exemplo aqui. O diálogo de uma pessoa que é vitimista. Todo mundo é culpado no planeta Terra. Meu Deus, o fulano, o ciclano, o beltrano. Todo mundo é culpado. Meu pai é culpado, minha mãe é culpado, meu primo é culpado, meu tio é culpado, meu chefe é culpado, meu marido é culpado, meus filhos são culpados. Mas a pessoa, ela nunca é culpada. Opa, tem alguma coisa errada aqui nesse diálogo. Talvez você esteja nesse lugar. E aí tem alguma coisa errada. Então você precisa entender que parte da minha conversa comigo mesma está errada. Do que o meu coração está cheio. Isso é algo para você pensar. Do que o meu coração está cheio? Está cheio do quê? De caos, desordem, palavreados, o que mais? Mentiras, fofocas, maledicências, prostituição, promiscuidade, o que mais? Porfias, gente, um monte de coisa. Podem estar aí, contaminando todo o seu discurso. E eu quero que você entenda que você não é isso. Você está dessa forma. Porque, de algum modo, na sua jornada, você foi ou condicionado ou você aprendeu assim. No ambiente onde você cresceu, na estrutura em que você vive, no bairro onde você vive, às vezes todo mundo faz exatamente as mesmas coisas. Então, você está assim, não significa que você é isso. Porque o que Deus fala a seu respeito é completamente diferente. E é importante também que a gente comece a observar esse lugar de apontar o dedo e julgar as pessoas. Por quê? A pessoa que aponta muito e que fala muito de outras pessoas, primeiro, ela tem tempo de sobra para falar de outras pessoas. Se ela tem tempo de sobra, provavelmente a vida dela deve estar um caos. Eu quero te dizer algo. Eu tenho acelerado muito os meus processos internos, já tem aí alguns meses. Só que nesses últimos 2 a 3 meses eu acelerei demais. Acelerei tanto que eu estou olhando e falando, meu Deus, me ajuda porque é um processo que eu tenho que passar, mas também é um processo que eu entendo que Deus deseja acelerar, porque Ele tem algo para fazer através disso. E eu estou acelerando muito. Então eu tenho participado de curso, imersão, evento presencial, tenho me movimentado, tenho lido muito, tenho lido livros. Eu estou numa frequência, tenho feito terapia, as atividades da terapeuta. Então eu estou num movimento tão grande, eu não tenho tempo para ver o que o outro está fazendo, que o fulano falou, que o ciclano falou. Eu não tenho tempo para parar para prejudicar a vida de ninguém. Isso que é muito importante.
Quando você se perdoa, você não tem tempo para prejudicar outras pessoas. Quando você se perdoa. Quando você não se perdoa, quando você carrega a culpa, você encontra um jeito de fazer mal para as pessoas. Então você vai encontrar alguma forma. Alguma forma. Começa a pensar aí. Às vezes você lança uma semente de discórdia, lança uma semente de mentira, lança uma semente de fofoca, lança uma semente de ofensa para a pessoa. Por quê? Porque você tem tempo de sobra. Quem está trabalhando em si mesmo, trabalhando nos seus projetos, cuidando daquilo que Deus te confiou, não tem tempo, gente. E aí tem gente que fala, você está fingindo. Tem gente que às vezes pensa, né? Você está fingindo que está cheio de coisas para fazer. Não é fingimento. Quem realmente está fazendo um trabalho por si mesmo não tem tempo. Eu gasto 2 horas do meu dia apenas com leitura, interpretação, oração, adoração. São 2 horas do meu dia reservadas para isso. Ninguém vai tirar essas 2 horas, fora o que eu tenho que fazer no restante do dia. Então você não tem tempo, realmente. Então, por exemplo, não estou mais em grupo, gente. Eu não consigo estar em grupos de WhatsApp, porque eu não vou conseguir ler as mensagens. E se eu parar para dar atenção para um grupo de WhatsApp, eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer e vou deixar de viver o que eu tenho que viver. Então, isso é algo que eu tenho trabalhado, sabe? E que eu também quero que vocês trabalhem isso. Evitem grupos de WhatsApp. Todo mundo falando. E a maioria das pessoas que falam demais dentro dos grupos, elas são improdutivas durante o dia. Então evite. Se você estiver, esteja num grupo ali, que vai ter alguém liderando, vai ter alguém postando alguma coisa, você vai ter um aprendizado, mas você não vai ficar parado, conversando, falando coisas e jogando conversa fora. Ou até discutindo dentro dos grupos, tá? Então toma cuidado com isso, porque isso suga o seu tempo. E quando você percebe o valor do seu tempo, isso aqui eu peguei essa sacada tem pouco tempo. Na verdade eu já tinha pego essa sacada, mas eu fui mais drástica ainda tem pouco tempo. Eu entendi algo, cara, eu tô dentro de grupos, estou gastando meu tempo parando para ver mensagens de coisas que não vão me acrescentar, que não vão me agregar. E estou deixando de colocar esse tempo nos projetos que Deus me confiou. Ou de cuidar de mim mesma, da minha filha, de fazer alguma coisa útil. E aí eu falei, tchau, tô indo embora. Tô saindo desses grupos, saí de vários grupos. Por quê? Porque estava sendo improdutivo para mim. Então você precisa também observar esse lugar na sua jornada. E eu quero deixar agora a atividade com você. Então a primeira atividade, como que eu vou fazer? De forma bem simples e bem prática. Primeira atividade, auto-perdão. Você vai se olhar no espelho e você vai conversar com quem você está vendo no espelho. E você vai pedir perdão para essa pessoa que você está vendo no espelho. Então você vai começar ali, você vai realmente falar aquilo que te causa vergonha, aquilo que te causa culpa, aquilo que te causa tristeza e até aquilo que te causa raiva. Porque às vezes você mesma sente raiva das decisões que você tomou ou das atitudes que você teve, ou você sente vergonha, ou você sente, sei lá, tristeza, angústia. Então, deixa essa emoção vir e aí você vai falando aquilo ali, a emoção, você vai relembrando o que te aconteceu. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser dar um grito, dê um grito. Depois que você fizer isso, você vai começar a pedir perdão para essa pessoa. Você vai falar o seu nome. Eu, Stephanie, eu te perdoo. Porque naquela época você não tinha esse nível de maturidade. Você não entendia o que deveria ser feito. Você escolheu essa decisão. E naquele momento, essa decisão foi a melhor para você. Eu te perdoo e eu te acolho. E a partir de hoje, nós vamos tomar um rumo completamente diferente nas nossas vidas. Então eu quero que você tenha esse momento com você mesmo, para você se acolher, para você se perdoar. Porque se você ficar carregando esse peso, toda essa angústia, todo esse medo, você não vai avançar. Então é algo assim bem feminino. Se você puder, antes de você fazer esse exercício, eu vou te deixar aqui mais 2 dicas. Tome um banho, coloque uma roupa bem confortável, tá? E além de colocar uma roupa confortável, use uma fragrância que te gere uma boa memória. Porque você vai quebrar um ciclo e você vai começar um novo.
E se você puder, coloque alguma música que é importante para você. Não vale música sem noção, tá, gente? Por favor. Uma música assim que seja leve, calma, que vai te ajudar a conduzir. Isso é, não sei que música que eu vou usar. Me ajuda. Simples. A música que você vai utilizar, coloca lá no YouTube, Sons da Natureza. Ou você coloca músicas relaxantes para descansar. E aí você vai colocar essa música, você vai tomar o seu banho, vai pôr uma roupa confortável. Não é para você estar com uma roupa desconfortável, uma roupa de trabalho. Uma roupa confortável, porque é um momento íntimo seu. E a gente só fica 100% confortável quando nós estamos na base da nossa maior intimidade. E aí você vai colocar essa roupa, você vai se olhar no espelho e você vai fazer esse passo a passo que eu te falei. Você vai primeiro falar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que te gerou, todas aquelas emoções. E depois você vai começar o processo de se perdoar. Se tiver que chorar, chore. Se você quiser deitar no chão, deite. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser dar uma gargalhada, porque vai ter coisas que você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz um negócio desse. E você vai dar risada e você vai falar, meu Deus do céu, como eu fui infantil nessa atitude. Não deveria, não precisava ser assim, mas aconteceu. E aí você vai entrar nesse processo. Eu tenho certeza que se você aplicar, você vai liberar tanta coisa dentro de você. E é isso que eu desejo de verdade nesse vídeo. E a segunda atividade que eu quero te passar é uma muito importante. Essa atividade aqui é uma atividade que eu chamo processo de contestação. Como assim, Esther? É basicamente você blindar a sua mente. Quando você está na sua jornada de desenvolvimento pessoal, é muito natural que as pessoas que estão acostumadas com a sua antiga versão queira fazer com que você continue nessa antiga versão. Elas vão dar um jeito. Então elas vão falar coisas que antigamente te deixavam chateadas, elas vão ter uma atitude para te colocar naquele lugar, porque elas estão acostumadas a tratar você daquela forma. Então para elas é normal. Então o que é que você vai fazer? Processo de contestação. Vamos supor que você está aí com a sua família, de repente alguém solta uma piada e fala uma coisa a seu respeito que você não gosta. Ou alguma coisa acontece e você não gosta. Às vezes não é nem o que a pessoa falou, às vezes é um gesto, uma atitude. O que é que você vai fazer? Você vai entrar num processo de contestação. Então eu sou uma advogada, como eu disse para você aqui no início desse vídeo. O que acontece? Quando você vai para um caso jurídico, imagine que você entrou numa sala de tribunal e essa pessoa que te causou incômodo ou que falou alguma coisa é a pessoa que está pedindo alguma coisa, ela é o requerente. Então ela começou ali, falou alguma coisa, te gerou um desconforto. Você agora está no lugar de requerido. Você está no lugar da pessoa que vai contestar aquilo que te falaram. Mas você não vai contestar com a pessoa, você vai contestar na sua mente. Isso que é uma blindagem mental. Então, vamos supor que a pessoa falou, você é isso, você é aquilo, você é acolá. Aí você vai parar no seu processo de contestação. O que o advogado de defesa faz? Então coloque aí, o seu cérebro é a tua defesa. Ele é o seu advogado de defesa. Você vai colocar assim, bom, vamos buscar as evidências concretas de que isso é verdade. E aí você vai começar a se perguntar, bom, fulano falou que eu sou isso, isso, isso. Quantas pessoas falaram que eu sou isso, isso, isso? Ninguém falou, só o fulano, tá tudo certo. Quais são os meus comportamentos que comprovam que eu sou isso, isso e isso? Bom, não tenho esses comportamentos, então eu não sou isso, isso e isso. Entende? Como que eu vou desconstruir isso? O que eu fiz de positivo que me retira deste lugar? Eu fiz isso, isso e isso. E aí você vai conseguir convencer o teu cérebro de que aquilo que aquela pessoa falou é o que ela falou, é a crença dela, é a visão dela, é o que ela pensa, não é o que você é. Por isso que eu comecei esse vídeo falando exatamente sobre isso. Os seus erros não te definem. Mesmo que alguém venha te acusar por um erro que você cometeu, isso não te define e ponto final. Porque é sobre identidade, é sobre quem você é em Deus. Não é sobre o que as pessoas acham que você é. E é muito importante lembrar, quem está bem na jornada, cuidando da própria vida, cuidando da família, cuidando do corpo, cuidando da própria mente, avançando na jornada, não tem tempo para falar mal dos outros. Não tem tempo para gastar energia com besteira, com fofoca, com disse, não me disse, com isso e com aquilo. Não tem tempo. A pessoa que ela está resolvendo a própria vida não tem tempo. Então, pode perceber, a pessoa que ela tem muito tempo para fazer isso é aquela pessoa que ela está muito chateada, muito magoada. Às vezes ela está num lugar que ela não consegue sair, então ela
acaba falando coisas, às vezes porque ela está num lugar de dor também. Por isso que é importante, isso é algo que eu tenho desenvolvido muito também nos últimos meses, de ser empática. Não quer dizer que você vai aceitar todo mundo agindo assim na sua vida, sendo um burro de carga para carregar a carga emocional de todo mundo. Mas é muito importante que você comece a olhar para as pessoas com esse olhar de empatia. Poxa, essa pessoa está falando tanto assim, ela não deve estar bem. Isso é empatia, sabe? Você olhar e falar, ela não deve estar bem. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, que Deus guarde ela, que Deus dê a direção e continua seguindo a tua jornada. Se a mensagem, o contexto desse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha, traz aquela tua amiga e olha, desafio 30 dias Leorra em Chamas. Se você quer concorrer ao sorteio de uma agenda ao final desses 30 dias, traga uma pessoa para a comunidade, ok? E primeiro, você tem que entrar na comunidade. Esther, como que eu entro na comunidade? Muito simples, você vai clicar aqui abaixo desse vídeo, terá ali um link da comunidade Leorra, que na verdade é um grupo exclusivo, onde eu posto conteúdos exclusivos sobre livros que estamos lendo na comunidade, que eu faço a indicação para vocês, ou até mesmo séries de alguns livros da Bíblia, ok? Então eu coloco lá algumas coisas exclusivas que eu também coloco para vocês, então só quem está lá vai ter acesso a esse conteúdo. E aí você entra nesse grupo, traz um amigo, uma amiga, ou traz um parente para essa comunidade, e aí você avisa a gente, olha, trouxe fulano, está aqui com a gente, ok? Primeiro requisito para você participar do sorteio da Agenda Leorra 2026. Bom, você fez isso, basta você comentar aqui nas aulas, você vai comentar. Como é que você vai fazer? Vai fazer um comentário, gente, sincero, com os insights ou com os aprendizados. Pode colocar também mensagem não, pode escrever também comentários. Você também pode escrever comentários das suas experiências, se você quiser. Eu prefiro que você coloque o comentário da sua experiência dentro da comunidade, porque lá é um lugar mais reservado. Aqui vai ficar muito aberto ao público, tá? Então, se você puder, coloque lá na comunidade, vai lá, deixa lá o seu comentário. Estel, eu fiz essa atividade que você passou, fiz essa tarefa, deu certo, funcionou e eu estou fluindo agora e estou vivendo coisas novas, tá? Eu quero saber de verdade, eu quero saber como tem sido para você essa experiência. E ao final de 30 dias, nós vamos colocar ali no sorteio os nomes selecionados. Nós vamos sortear a agenda e você receberá gratuitamente na sua casa. Amanhã é o momento de entender que o seu corpo lindo não é um erro. Esté, você está falando isso, mas você tem um padrão de estética X. Tem muitas pessoas que às vezes elas pensam, elas falam isso, né? Mas a verdade é que, gente, eu não era assim do jeito que eu sou. Eu aprendi a me cuidar muito mais. Na verdade, eu estou muito mais jovem do que eu era há muitos anos atrás. Porque eu aprendi a me cuidar e a desenvolver a minha feminilidade. Tem um vídeo sobre feminilidade, vou deixar aqui no card para você, é um vídeo maravilhoso. Eu estou te revelando segredos para você atrair tudo que você precisa, inclusive atrair a juventude e a beleza. Porque as mulheres mais femininas, elas ficam muito mais bonitas e muito mais jovens do que uma mulher masculinizada. Uma mulher muito masculinizada, você vê na face dela o cansaço, ela sendo sugada na energia dela vital. A mulher feminina, você olha para ela e você fala, tem um brilho, ela tem alguma coisa, ela parece que ela é mais jovem mesmo do que ela é. Mas por que, Esther? Porque na verdade, ela aprendeu a trabalhar esse lado mais sagrado dela. Então eu vou deixar no card para você. E é muito importante que você faça as pazes com esse lugar. Porque enquanto você não faz as pazes, e você junta isso com o que eu falei nesse vídeo de hoje, que é o vídeo sobre culpa. Tem mulheres que têm dificuldade de ter relações porque elas olham para o corpo delas, não é aquele padrão estético que ela vê na internet, gente, que aquilo ali é o quê? 1%, 2% da população mundial. E aí ela se compara. E ela não consegue desfrutar, ela não consegue ser feliz porque ela está se comparando, ou muitas das vezes também você não aceita e você não consegue desfrutar daquilo que Deus já te deu e já te presenteou. Então amanhã se prepara, porque eu quero falar com você sobre o seu corpo não é um erro. Você pode atingir a sua melhor versão acessando a sua feminilidade. Então já pega um vídeo de feminilidade aqui
desse desafio de 30 dias. Já coloque em ação isso aqui, porque quando você se libera da culpa, parece que sai um peso. E naturalmente, você inclusive começa a aceitar o seu corpo. E você compreende que, na verdade, você é uma obra-prima e uma criação de Deus. Vejo você amanhã. Beijo.